Boa noite a todos. Meu nome é Beatriz Modesto Silva Magalhães e eu estou aqui na Jornada Acadêmica Multidisciplinar em Ciências da Saúde para representar o trabalho intitulado Disfunção miocárdica induzida por sepse e o auxílio da ecocardiografia para o prognóstico de pacientes. Esse trabalho foi realizado com o auxílio do Tiago Torres Teto da Silva e Jair Simões de Oliveira, que foi nosso orientador do Centro Universitário Tiradentes, em Maceió, Alagoas. Nós introduzimos o trabalho explicando que a cardiomiopatia séptica é caracterizada pela redução da contratilidade ventricular, que por sua vez é ocasionada pela dilatação da câmara cardíaca. Isso é um achado muito comum em pacientes com sepse, os quais, devido a uma resposta imune desregulada, ocasionada por uma infecção, eles têm seus órgãos acometidos e muitas vezes a taxa de mortalidade é muito alta, variando em 30% em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Isso acarreta repercussões na tomada de decisão clínica, uma vez que é necessário utilizar diversos exames para poder auxiliar no prognóstico desse paciente, e uma vez que essa gravidade da disfunção orgânica acaba se apresentando de forma muito preocupante. Sendo assim, a ecocardiografia é um exame de ultrassom cardiovascular que vai avaliar tanto a anatomia quanto a funcionalidade do músculo cardíaco, e é utilizada em pacientes sépticos como uma avaliação de rotina para possibilitar um tratamento adequado para o caso que seja eficaz e prévio. O objetivo desse trabalho foi realçar a importância da ecocardiografia como uma ferramenta auxiliar para o prognóstico dos pacientes com disfunção miocárdica induzida por sepse. Foi executada até o dia 18 de novembro de 2022 e a pesquisa utilizou a combinação de alguns descritores para poder realizar a estratégia de busca. Entre eles foram disfunção ventricular, ecocardiografia e choque séptico. Os trabalhos foram filtrados com o filtro de 5 anos e avaliados trabalhos em português, inglês e espanhol. Foram encontrados 73 artigos com as duas plataformas de dados e, após a leitura do título e a posterior averiguação dos resumos, restaram 40 para a leitura do texto completo. Como critério de inclusão, utilizamos os artigos que relacionavam a ecocardiografia com a disfunção miocárdica induzida por sepse e como o exame ele auxilia no prognóstico desses pacientes, bem como utilizamos artigos que tratavam da etiologia, epidemiologia e tratamento da patologia. Além disso, excluímos artigos, de acordo com os critérios metodológicos, que não focavam na disfunção cardíaca e os artigos que não tratavam da ecocardiografia como um exame principal. Após essa triagem, selecionamos 10 artigos para realizar essa revisão, bem como um livro especializado na área de cardiologia para o embasamento teórico. Como resultado de discussão, observamos que parâmetros importantes, como fração de ejeção e índice de desempenho miocárdico, são essenciais para a definição do prognóstico do paciente que está nesse quadro clínico. E isso ressalta a importância do exame, uma vez que é por meio da ecocardiografia que esses parâmetros são avaliados. Além disso, a disfunção cardiovascular, quando associada à sepse, ela pode se manifestar fisiopatologicamente como lesões miocárdicas, arritmias atriais e cardiomiopatia séptica. Conclui-se dessa forma que a ecocardiografia, enquanto um exame complementar para a avaliação do prognóstico de pacientes com sepse, ele possui uma importância no que se refere ao manejo hemodinâmico e como um exame de rotina para esses pacientes, o que pode auxiliar, sim, na avaliação do prognóstico. Entretanto, são pouco efetivos para detectar achados críticos imprevistos, uma vez que são incomuns para esse tipo de diagnóstico. Além disso, alguns parâmetros e medidas, como a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, não possuem valor preditivo para o prognóstico de 28 dias dos pacientes com esse quadro. Porém, a velocidade do anel tricúspide sistólico miocárdico do ventrículo direito é um preditor muito importante para essa estimativa. Ainda, apesar da forma comum da disfunção miocárdica ser associada a uma disfunção ventricular esquerda, a mortalidade é maior quando existe a disfunção do ventrículo direito, a curto e a longo prazo, com um aumento de 3 vezes em 28 dias entre os pacientes sépticos, embora possua uma relação ainda pouco compreendida e a aparição independa da disfunção sistólica ou diastólica do ventrículo esquerdo. Por fim, a alteração do manejo do paciente séptico diante desse achado crítico é muito importante. Entretanto, ainda não é claro como essa mudança ocorreria, o que não fornece inferências úteis acerca do prognóstico do paciente com esse quadro clínico. Estudos preventivos e mecanísticos são muito importantes para a melhoria dos resultados e para o tratamento da população de forma geral. Essas são as nossas referências e nós agradecemos pela atenção.